Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 24 de junho. Ibovespa apresentando aqui uma leve alta de 0,13%, poderia ter sido bem melhor se mantivesse essa força de subida que apresentou nas duas primeiras horas de pregão, trazendo Ibovespa aí a ter uma alta superior a 1,4% no decorrer do dia, mas perdeu bastante força no período da tarde, deixando aqui o gráfico intraday, gráfico de 60 minutos, bem definido em termos de tendência, e isso representando uma correção mais no tempo desse movimento de subida. O viés ainda é de alta, até que mostre algo diferente disso, o viés de curto prazo ainda segue sendo positivo para o índice Bovespa. PETR4 no pregão de hoje apresentou uma queda acentuada, principalmente vista nas duas últimas horas de pregão, dando uma puxada logicamente aí no Ibov e terminando influenciando alguns outros ativos. Queda aqui só na penúltima 2,84%, na última hora 2,86%. Então queda aqui de 3,61%, voltou para baixo dos R$18. Então é algo negativo. Caso a ação não volte rapidamente aqui já no próximo pregão a ficar se sustentando acima desses R$18 e melhor ainda se não voltar para cima ali dos 18,20, já passa a apresentar uma perda dessa perspectiva de invadir a região dos R$20 dentro do que mantendo a coerência que eu vinha comentando nas últimas análises. E, enfim, nesse momento, enquanto não houver uma reversão dessa forte perda de suporte aqui no gráfico de 60 minutos, a perspectiva maior seria de continuidade da queda para fechamento de um gap de alta ali no gráfico de 60 minutos, no gráfico diário, suporte ali na faixa dos R$16,83. Olhando agora para Vale 5 no pregão de hoje apresentou queda de 1,41%, fechando o gap de alta, em vez de dar continuidade dentro do que eu venho mencionando, segue em tendência de baixa, fez mais um topo descendente e o ativo segue aí com perspectiva mais de baixa nesse momento no curto prazo. Volto a pensar em alguma posição de planejamento de compra nessa ação, pelo menos para swing trade, após ter uma renovação aí dessa tendência ou anular a tendência de baixa, que é basicamente romper aqui R$ 26,69. Nesse momento, o movimento mais provável depois da formação desse topo seria a busca ali da região dos 25,49 a 25,27. Hoje tivemos aqui entrada em alguns ativos, nós tivemos uma compra em TIM P3, recomendei uma compra em TIM P3 em R$ 13,12, trabalhando com o stop dessa posição, essa entrada em 13,12, com stop em 12,89, um risco em torno de 1,75% e um objetivo ficando em R$ 13,81, vai ter que superar esse topo aqui para chegar num objetivo, numa relação risco-ganho de 1 para 3. A entrada foi a favor da tendência de alta desse ativo, fechou com alta de 2,5%. Vamos ver se ela amanhã faz algo bem interessante, que daria até para pensar em entrada para quem está de fora, seja perto desse valor recomendado ou mesmo na superação da máxima de hoje, com stop abaixo aqui dessa pequena correção no gráfico de 60 minutos. Seria stop em 13,06. E entrada na superação dos 13,23, 13,24. A outra ação que nós chegamos a recomendar a entrada foi o All3. Essa não teve um desempenho muito bom, pelo menos no início foi bom. A primeira hora, logo após a nossa compra, foi uma subida em torno de 1%, bateu lá em 8,60, mas aí perdeu força, veio aqui para baixo, fechou em 8,46, quase bateu no stop que está em R$ 8,39. Então é uma posição comprada aí com risco em torno de 1,76%, cujo objetivo está em 8,99. Então qual foi o meu interesse aqui? Pegar um fundo ascendente, uma retomada de tendência de alta de curto prazo aí na All3, a favor de uma tendência vigente de alta no médio prazo. E a Itube 4. Itube 4 também recomendei uma compra nessa ação, na superação ali da máxima do pregão anterior de 33,71, trabalhando com stop aqui na mínima do pregão de hoje em 33,07, isso representando um stop de 1,93% em Itube 4. Ela terminou perdendo força depois da nossa compra, mas ainda devido ao movimento que não foi tão intenso para baixo como a gente viu ali, por exemplo, em PETR4,
Se a ação vier a romper a máxima de hoje, seria algo realmente bom para a nossa posição comprada, uma formação de pivô de alta no gráfico de 60 minutos, uma retomada de tendência de alta já no G60, favorecendo a confirmação de um novo movimento de alta no gráfico diário. Além dessas posições, nós encerramos algumas operações. Nós recomendamos comprar em 3 ativos e também encerramos posições compradas em 3 ativos. SUSB5 a gente encerrou compra nela em R$ 8,77, quando ela perdeu aqui uma mínima de 1 hora de pregão, num gráfico intraday. Decidi pela saída em 8,77 da posição comprada dela, proporcionando um ganho na operação de 2,45% e no capital um crescimento de 0,5%. Também encerramos a posição comprada em BRML3, essa com prejuízo. O encerramento da BRML3 aconteceu em R$ 19,24. A ação ficou travada aqui. Como eu estava abrindo novas posições de compra para liberar, vamos dizer assim, capital para outras operações, decidi primeiramente encerrar a posição da BRML3, independente se ela tinha um sinal negativo ou não. Mas como estava travada, não estava evoluindo a posição comprada, decidi entrar em ativos que estavam com apresentando alguma possibilidade de ter um novo movimento de subida no gráfico diário. Então, saí em 19,24 com a perda de 0,47% na operação e no capital menos 0,1%. E também encerrei a posição da Cosan CSAN3, que a gente tinha aberto recentemente. A ação foi lá em cima, fez tudo direitinho no início do pregão, subiu aí basicamente quase 3% logo no início do pregão, do nosso ponto de entrada, e voltou tudinho que tinha subido. Então encerrei a posição ele em R$ 40,63, basicamente uma operação, eu cadastro até como 40,60, o mesmo valor da entrada, eu registro como 40,60 como perda, que tem os custos operacionais. Então é uma operação basicamente de 0 a 0, que foi no 0 a 0 a Cosan, mas ainda continuo de olho no ativo aí visando ainda compra de acordo com o que ela vem apresentar aí nos próximos pregões, se apresentar alguma sinalização mais forte de subida. E para a gente encerrar, a BRFS3. BRFS3 fechou bem o pregão com alta de 1,86%. Essa eu não recomendei entrada ainda, mas abre a chance de buscar uma compra no ativo, por exemplo, na superação da máxima de hoje, superação aí dos 53,50, podendo trabalhar com stop abaixo dos 52,90, sendo um pouco mais ali, botando um stop mais ou menos de 1,3%, 1,4%. E tentando pegar uma continuidade dessa tendência de alta vigente no curto prazo e também no médio prazo da Brasil Foods. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.